E aí, você que está conosco em mais uma edição do podcast O X da Questão. Aqui a gente traz convidados especiais que vão trazer informação, cada edição, a cada programa melhor que o outro, para que você possa ainda mais enriquecer o seu conhecimento, o seu conteúdo, mas o lembrete sempre deve ser falado, apesar de você achar que a gente repete demais. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui embaixo, clicando ali no sininho, né? Isso, No sininho. sininho. No sininho, Isso. se inscrevendo no nosso canal, Podcast X da Questão, e compartilhe esse conteúdo, porque o nosso lema aqui é conteúdo de qualidade, conteúdo bom deve ser compartilhado. E cada edição, convidado especial, um tema diferente. O nosso foco é levar realmente informação das diversas áreas do nosso país, da nossa economia, de atuação, business, enfim, tudo que é conteúdo legal e de qualidade para você. E hoje não é diferente, né, Liana? Não é diferente, Cleverson. E hoje a gente vai falar com a galera da tecnologia. Opa, Pessoal boa. do TI, o pessoal que gosta de estudar, que gosta de coisa nova, de atualizações e do que está em pauta hoje no mercado. Estou falando de ativos digitais, Cleverson. É isso aí. Estaremos com um especialista que hoje eu vou fazer um breve resumo para a gente apresentá-lo. Vamos lá. Ele foi engenheiro da Ford por 10 anos, atuou no ramo de seguros e foi diretor de operações da Dynasty, token de pagamento, referência no ramo imobiliário global. Estou falando de Fernando Carvalho. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite e espero que seja um bate-papo bem construtivo. Vai Maravilha, ser. Vamos com lá. certeza. Pode começar, Cleverson. Ô Fer, bom, eu vou falar Fer, né, porque já tenho um conhecimento com ele, já conheço ele, mas assim, eu queria que você, o nosso foco principal hoje, quando a gente começa a falar alguns assuntos, principalmente quando a Liana fala ativo digital, tokenização, as pessoas que estão aqui acompanhando o podcast, e na sua maioria, até por pesquisa no Brasil, não entende muito, né, do que é qual é o mundo do ativo digital, aonde ele está inserido, o token, por que o token veio. Então, eu acho que você tem esse conhecimento, essa bagagem para falar um pouco para nós dessa história, principalmente, e que plataforma é essa, onde esses ativos, né, rodam, onde as transações desses ativos acontecem. Perfeito, Cleverson. Obrigado pela pergunta. Eu acho que antes de falar do ativo digital, é interessante a gente fazer comparações com o mundo real, né? Então, por que ele surgiu, né? Ele não surgiu assim com uma ideia maluca. A gente sempre teve aí métodos de troca ao longo da história. Isso foi se atualizando. Então, eu sempre tento trazer uma forma mais simples de você entender por que surgiu ativos digitais. Então, quando a gente vai falar de dinheiro, a gente fala que tem as 5 propriedades do dinheiro, que é durabilidade, que é divisibilidade, portabilidade, reconhecibilidade e escassez. Essa é a mais importante. Então, se você tem, por exemplo, algo para você trocar e você respeita essas 5 propriedades, ele vai ser um dinheiro que vai ser bem útil. O pessoal vai usar, ele vai gerar valor, ele vai ter durabilidade por tempo, ele vai poder ser transportado no espaço. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender as propriedades do dinheiro. E em 2008, surgiu um tal aí de Satoshi Nakamoto, que não sabemos ainda se é uma pessoa, se é um robô. Se é um grupo de pessoas, se é, sei lá, um robozinho. Fato é que o Satoshi Nakamoto, ele conseguiu, com um ativo digital, essas 5 propriedades de uma maneira muito simples e muito clara, né? Então, é por isso que a adoção acabou acontecendo de uma forma exponencial. Então, falando do Bitcoin especificamente, o fato da escassez de ter somente 21 milhões de unidades, ele já traz para a gente uma questão, poxa, então quer dizer que não tem uma impressora ligada 24 horas ali imprimindo, porque a gente sabe que isso aí vai perdendo o valor da moeda. Quanto mais coisas que tem daquele material, mais aquele material vai perdendo seu valor ao longo do tempo. Então, se eu coloco um teto para aquilo, eu consigo manter a propriedade mais importante, que é a escassez. Então, ele trouxe isso num formato de algoritmo. Então, se vocês forem ler o material, é bem simples, 9 páginas você já acompanha. Então, a ideia dele não era nem, eu vou ser uma alternativa completa para isso. A ideia do Satoshi Nakamoto foi lançar isso no mercado, essa moeda, através, inclusive, de joguinhos no começo, e aquilo foi ganhando popularidade. Então, ele não só apresentou um novo ativo num formato interessante, que respeita as propriedades,
como ele fez aquele ativo se desenvolver da base da pirâmide para o topo. Então, quando a pessoa menos percebeu, que hoje a gente já pode falar isso, né? Já são 16 anos desde sua criação, a gente pode falar, caramba, é a primeira vez que o ativo está mais na mão do povo do que das grandes instituições, governos, bancos e tudo mais. Então, além disso, ele tomou esse cuidado. Isso foi muito interessante. Não sei se foi proposital, mas acabou sendo perfeito. Caiu como uma luva para a sociedade que vive os problemas aí. O dólar está passando por isso agora, com a alta de juros lá nos Estados Unidos, que isso é uma coisa que não costumava ter de 2008 para cá. Não sei se vocês viram, mas assim, de 2008 para cá, 80% de todo o dólar que está circulando foi impresso de 2008 para cá. É muito, né? Então, você vai pegar, o dólar é impresso aí desde sempre. E os últimos 16 anos, 80% foi gerado nesse intervalo. Então, isso com certeza afeta, joga a responsabilidade da inflação para frente. O governo vai sempre pegando um problema e tenta solucionar com algumas medidas, mas o problema não é na medida, o problema é na propriedade, ele não é escasso. Então, se alguém tem o poder de ligar essa impressora, ele vai ligar para resolver algum problema, uma guerra, para resolver algum problema aí de sociedade. Então, eu acho que se a gente for por esse lado, comparar, eu não tenho como emitir mais Bitcoin, né? Ele tem um algoritmo que vai travar nos 21 milhões. Então, acho que começar o bate-papo para falar desse ponto é interessante. Que problema o Bitcoin ou as criptomoedas ou ativos digitais, eles vêm para resolver na sociedade? É esse aqui, é um problema muito grande e ele chegou nesse momento. Perfeito. Se me permite, Liana, eu só queria complementar. O Fer, hoje as pessoas perguntam muito, né? Quer saber muito o que é a bendita da blockchain. Uhum. Como que funciona uma blockchain de uma maneira que o nosso público possa entender e todos que vão acompanhar isso, né? Claro. De uma maneira simples, a blockchain ela funciona da seguinte forma. No modelo tradicional, se eu vou fazer um envio, vou fazer uma TED ou um Pix ou um DOC, né? DOC nem tem mais, mas o TED ou um Pix, o que vai acontecer? Quem vai validar essa operação é o Banco Central. E ele tem lá o livro de registro de todas as operações. O que o Banco Central faz? Ele verifica se eu existo, ele verifica se eu tenho aquele saldo que eu estou querendo enviar para a pessoa e se aquela conta do remetente ela existe também. Isso dando certo, o Banco Central autoriza aquela transação e acontece. Tá? Beleza, esse é o modelo tradicional. Blockchain, o que é? Blockchain é o banco central das finanças descentralizadas. Calma que vocês já vão entender. Ele faz o mesmo papel do Banco Central, só que de forma descentralizada. O Banco Central é uma instituição, cada país tem o seu Banco Central. Uhum. No caso da blockchain, ele tem os seus servidores, eles estão espalhados pelo mundo. Então, são vários computadores, usando o poder computacional de cada computador espalhado pelo mundo, validando aquela operação. Basicamente, o que eles estão fazendo é verificando se existe aquela conta, se existe saldo, e a outra conta se existe também. E aí, sim, ele valida a operação. Então, é muito mais difícil de invadir uma operação dessa, porque se é um banco central, não que seja fácil invadir o banco central, mas ele está com as informações centralizadas num servidor só. Já quando eu falo de blockchain, para o cara conseguir invadir aquela operação, ele vai ter que invadir o computador de todos que estão fazendo parte daquela transação. Isso dá mais dinamismo. Isso é a primeira vez que a gente consegue efetivamente transacionar valor. No caso do Banco Central, a gente transita dados. Tá? É basicamente dados. Ele tira um número dali e coloca o número em outro lugar. Na blockchain já é diferente. Eu consigo transitar valor. Não dá para coexistir bitcoins na minha carteira e na sua ao mesmo tempo. Ele tem que estar, ele sai da minha carteira e vai. Não dá para copiar, não dá para invadir. Então, são essas as características de uma blockchain. Ô Fer, para quem é leigo no assunto, assim como eu, vou fazer esse papel aqui para a galera lá de casa, mas eu sou mesmo. Tem alguns termos que a gente escuta, wallet, ai meu Deus, tinha outra, mineração. Você pode falar um pouquinho dos principais termos para quem ainda é resistente a esse assunto, porque daqui a pouco não vai ter como fugir mais. De fato, tem algumas pessoas ainda que, né, ficam desviando.
Mas para a gente estar mais por dentro ainda do que eu tenho que saber. Por exemplo, blockchain você já explicou, o wallet, o que é, como funciona, mineração eu também posso fazer, qualquer um pode fazer, que nem você falou que é tudo descentralizado. Como que funciona isso? Então, Liana, ele tá tudo interligado, tá? Então, a blockchain vamos dizer assim, é o ambiente onde acontecem as transações. Então, existem várias blockchains, tá? Existe a blockchain do Bitcoin própria, existe, por exemplo, da Ethereum, existe a blockchain da Ethereum, existe a blockchain da Tron, várias outras criptomoedas que são uma blockchain. Ou seja, eu consigo usar a força computacional daquela determinada rede para fazer a transação, enviar ativo digital de um lugar para o outro. Então, isso é blockchain. No caso do Bitcoin e algumas outras também, o que acontece? Existem os mineradores. Mineradores são aquelas pessoas que usam o seu próprio computador. Eles falam assim, olha, você não precisa ter um servidor único centralizado, vai ser descentralizado. E essa descentralização, ela é muito democrática. Qualquer um pode plugar seu computador, entrar na rede e falar assim, ó, vou deixar o meu poder computacional minerando Bitcoin. Então tem alguns sites que faz isso e tudo mais. Mas a ideia é que você está ajudando a resolver as contas matemáticas para aquela transação acontecer. Então, se eu estou usando minha energia computacional e a minha energia elétrica para ligar o meu computador, eu estou gastando, né? Então, eu preciso ter a minha recompensa. Então, a cada bloco minerado, que isso acontece de 10 em 10 minutos no caso do Bitcoin, os mineradores são recompensados com uma certa quantidade de Bitcoin. Então, novos bitcoins são lançados. Mas lembra que eu falei que tem um teto de 21 milhões? Limite. Ele tem um limite. Essa mineração vai acontecer até chegar em 21 milhões. Hoje, se eu não me engano, 19 milhões e alguma coisa que já foram minerados de Bitcoin. Então, os mineradores, eles fazem parte do processamento das transações. E eles podem ser recompensados por isso também. E a wallet? O que seria a wallet? A wallet é onde eu vou guardar, é carteira, né, do inglês carteira, é onde eu vou guardar os meus ativos digitais, né? Então, existe uma wallet fria, que a gente fala que é cold wallet, onde é a maneira mais segura de guardar os seus ativos digitais, porque ele está offline, né? Então, quem que vai invadir algo offline? Não dá. Né? Então, é só no momento que você está fazendo uma transação que alguém possivelmente pode invadir. Ou se você deixa esses seus ativos digitais sobre custódia, sobre domínio de uma outra empresa, uma outra instituição. Fala assim, por exemplo, eu vou deixar numa exchange, né, que é a corretora de criptomoedas, eu vou deixar lá mesmo porque estou tranquilo ali, eu não quero fazer a custódia minha. Então, eu não tenho wallet, deixo na exchange e tá tudo bem. Desde que aquela exchange você não tenha nenhum problema. Então, por isso que eu falo, não é tão seguro assim deixar o seu ativo digital numa exchange. A gente tem um caso recente aí de uma exchange gigante dos Estados Unidos, que é a FTX, que em 2022 teve um colapso, porque houveram diversas imprudências ali do CEO e de algumas pessoas aí da diretoria da FTX, onde eles alavancavam os ativos da própria carteira ali da exchange FTX, e isso desencadeou com um problema também no token deles, e zerou tudo. Então, quem tinha seus tokens nessa exchange, ou perdeu, ou teve que esperar um certo tempo para recuperar a sua. Então, foi um risco ter deixado ali. Então, o wallet, ele tem a cold wallet, que eu te expliquei que é esse offline, e tem a hot wallet, que é aquela que fica online o tempo todo. Tá? Então, sempre bom saber a diferença. Cold wallet, você pode adquirir aí preços em torno de R$500 até R$2.000, você adquire uma espécie de um pendrive que ele serve para você fazer a ligação de um lugar para o outro. Então, se você está com o pendrive desplugado do computador, tá tranquilo, ele está offline. Se você perder o pendrive, desde que você decore ou salve a sua senha privada em algum lugar seguro para que você consiga administrar, beleza, não tem problema perder o pendrive. Eu vou lá e faço a recuperação dos meus ativos através dessa senha maior, né? Então, o que eu falo é o seguinte, toda grande custódia, por que eles cobram, as exchanges cobram, bancos cobram por fazer custódia? Porque tem toda uma governança para fazer a proteção daqueles ativos. E você está transmitindo toda essa importância para você,
é uma grande responsabilidade. Então, nunca faça isso sem estudar bem. O que é uma wallet, como que é a senha, como é que eu vou guardar. Então, você tem que ter tudo planejadinho. De repente, é bom deixar uma senha também com a pessoa de confiança que você pode contar o tempo todo. Então, exige uma certa responsabilidade ter uma wallet própria e guardar seus ativos ali. Mas é a maneira mais segura, sem dúvida. Perfeito. O Fer, foi legal sua explicação até que você colocou o ambiente, né, das transações, que é a blockchain, e a gente tem agora, recentemente, aí as notícias que nós vamos ter o Drex funcionando, que é uma blockchain diferente, igualzinha a outra em tecnologia, mas tem a diferença da governança, né? Sim. Que o Banco Central vai monitorar ela. Então, o projeto Drex, e também eu vejo o projeto dos ETFs, né, que meio que popularizou o acesso das pessoas que tinham medo de ir direto ao ativo, ao Bitcoin, por exemplo. Os ETFs também trouxeram muita proximidade de alguns investidores que eram avessos aí ao ativo, esses dois momentos. Que mais você acredita, assim, que projeto que você acredita que vai fazer com que o mercado, com que as pessoas, de uma maneira geral, comecem a enxergar isso, né? Que nós estamos... que não sabemos a data exata, né? Mas a gente já vê muitos processos do tradicional migrando para esse digital. Então, fora esses projetos aí que eu citei, que projeto você fala assim, Cleverson, quando ele acontecer, as pessoas vão enxergar de uma maneira mais, digamos, didática, vão entender ainda mais como que esse mercado é importante? Cleverson, é muito bem pontuada essa questão do Drex. O que eu falo é o seguinte, ele vai ser, como ele vai ser comandado pelo Banco Central também, basicamente ele só está mudando o ambiente. Né? Ao invés de ser o Banco Central ali fazendo as transações, é a própria blockchain que vai fazer aquelas transações. Mas a emissão, a qual momento que eu vou emitir novas moedas, isso aí tudo é decisão, continua no Banco Central e é uma forma... O que eu vejo de positivo nisso? Primeiro... Entender o ambiente. Né? Entender o ambiente... É uma adoção, a adoção começa a ficar maior porque as pessoas vão começar a pesquisar mais. Então, você potencializa essa questão de conhecimento sobre o tema, né? E um fato curioso, Cleverson, que na questão de adoção, é que toda adoção de uma nova tecnologia, ela segue sempre o mesmo padrão, é uma curva normal. Então, o que acontece? Por exemplo, a internet. Quando ela começou na década de 90, ela começou também com alguns tropeços, algumas pessoas indo contra, falando que isso aqui vai ajudar a minha vida, eu acho que isso aqui vai mais atrapalhar do que ajudar. Então começou o movimento assim, até que chegou um determinado momento que estava todo mundo usando e nem sabia que estava usando a internet já. Ela virou algo cotidiano, né? É verdade. Agora, teve um cara que fez um estudo sobre isso, que é o seguinte... Ele viu que esse fenômeno ele acontece quando tem 1 bilhão de usuários. Esse número 1 bilhão ele é muito significativo para uma adoção de tecnologia. Então, quando você tem 1 bilhão de usuários numa nova tecnologia, significa que você já está usando aquela tecnologia e nem sabe que você está usando essa tecnologia. E nos ativos digitais, nós estamos no número de 500 milhões de usuários. E a previsão é que a gente atinja esse número de 1 bilhão ao final do ano que vem, ao final de 2025. Então, há uma expectativa de que vai ser natural isso, a adoção vai acontecendo em escala natural. Existem as CBDCs, né, que o Drex é CBDC, então isso faz ele dá uma exponenciada aí na adoção, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto outros países. Existem alguns países que são resistentes às CBDCs, muitos dizem que isso pode ser controlado, então cada movimento que a pessoa vai, então tira a privacidade... Então, mas assim, a pessoa, o legal é que ela vai ter a opção, você pode fazer uma reserva de valor em CBDCs ou um Drex da vida, ou você pode fazer em Bitcoin. A gente tem as opções, né? Então, é a primeira vez que a gente tem uma alternativa do modelo atual. Então, Cleverson, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é um passo natural, acho que não tem nenhum evento específico que vai fazer com que agora pegou. Eu acho que é um caminho natural, segue um comportamento normal mesmo. Uma hora a gente vai estar usando e nem vai estar percebendo que está usando. Mas assim, eu te falei porque assim, Fer, eu vejo que por mais que a internet aconteceu muito isso também, né? Que depois, eu acho que o boom da internet foi quando a gente estava só lá no computador, né? Depois a gente foi para um palma da mão, Smartphone. Né? Aí explodiu de uma maneira.
Mas eu vejo que esse caminho que o tradicional vai atrás do digital. Né? O tradicional procurando alternativas. Né? Então, Sim. por exemplo, o Banco Central, através do Drex, foi lá, né? Desenhou uma... Lógico que não tem, digamos, as mesmas funcionalidades que nós temos hoje, mas a pessoa vai atuar numa tecnologia que já existe, que é forte. Então, algumas temáticas, alguns preconceitos vão ser quebradas, as barreiras, né? E também na questão do ETF eu vejo isso. Então, o que eu percebo, assim, no nosso caso aqui, no mercado financeiro, ver o tradicional buscando o digital, né? Parece que assim, parece não, tenho certeza que assim, é algo que já está acontecendo. E a gente sabe que daqui a pouco vai converter tudo para isso, né? Sim. Então, é nesse intuito que eu quis dizer, entendeu? E eu concordo 100% com o que você falou, porque o movimento ele vai acontecendo aos poucos. Primeiro são aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, os nerds, né? Eles que adotam primeiro, eles testam, eles gostam, depois vai para os amigos. Vai para os amigos que conhecem essa tecnologia, vão aproveitando e tal. E isso aí vai crescendo. Então, algumas instituições começam a adotar como meio de pagamento. Isso aconteceu com a Tesla, que começou a aceitar. Aí começam alguns players a jogar contra, como alguns grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, foi muito contra aquilo, fazia o mercado cair de novo. E depois a gente foi perceber que eles acabaram aproveitando essa queda para adquirir uma boa base de Bitcoin ou de outras criptomoedas para sua custódia. O que eu acho? A institucionalização do Bitcoin, através dos ETFs, foi fenomenal. O Bitcoin só no mês de fevereiro foi mais de 50% de ganho por causa disso. Você tem a maior bolsa do mundo, que é a Nasdaq, através de seu ETF, distribuindo Bitcoin. Então, o investidor comum, ele fala assim, olha, eu não quero ir na exchange, fazer meu cadastro, comprar lá, fazer minha própria custódia. É muito complexo mesmo, né? Mas, através da corretora ou da gestora da asset, que eu já estou acostumado comprar através da Nasdaq, eu me sinto mais confortável. Então, você começa a colocar outros players que não estavam nem um pouco preocupados com essa tecnologia, eles são novos entrantes. Então, isso acontecendo em grande escala, isso foi um precedente para abrir a bolsa de Hong Kong, a bolsa de Seul, a bolsa de Tóquio, a criar ETFs de Bitcoins e outras criptomoedas também, para aumentar, vamos dizer assim, a capilaridade, aumentar a capitalização de mercado. Então, agora a gente está chegando na mesma capitalização de mercado que a gente chegou na última alta histórica, que foi no final de 21. Então, mas a gente, com certeza, o ano de 2025 tem a previsão, né? Os estudiosos falam que 25 é um ano que vai ultrapassar, sim, de vez a questão de capitalização de mercado. Eu não falo de preço. Preço tem, cada um fala uma coisa, não dá para ver, mas em capitalização de mercado, que é a adoção que a gente vem comentando, isso sim vai acontecer em grande escala no final de 24 e comecinho de 25. Com certeza. Ô Fer, falando um pouquinho de escala, esqueci de mais uma palavrinha do mundo do ativo digital, o famoso halving. Explica pra galera como que funciona esse halving, porque é um acontecimento, né, pro pessoal aí dos ativos digitais, e que ele dá o direcionamento pro resto do comportamento do Bitcoin, né? Exatamente, Eliana. O halving, ele vai diminuir a recompensa dos mineradores pela metade, tá? Então, ele vai cortar a recompensa pela metade. Na prática, o que significa isso, né? Então, lembra os mineradores que eu expliquei que são as pessoas que podem plugar seu computador para ajudar a fazer o processamento das transferências dos ativos digitais. Essas pessoas começaram lá atrás, como começou, cada bloco minerado, lembrando que cada bloco ele é minerado em 10 em 10 minutos, tá? Então, de cada 10 minutos, um bloco é minerado. E o que acontece quando um bloco é minerado? Lá no começo, 50 bitcoins eram distribuídos pela rede. Então, distribui aí para os mineradores 50 bitcoins. Depois de 4 anos, que esse evento de halving é de 4 em 4 anos, passou a ser 25. Depois passou a ser 12,5. Depois passou a ser 6,25. E agora, em abril, aconteceu o último halving. Ou seja,
cada bloco minerado recompensa 3,125 bitcoins, que hoje, se a gente for converter ao preço de hoje, é em torno de R$1 milhão, né, que é distribuído. Só que aí você pensa, poxa, mas é ruim, né, pro minerador? Pô, cada vez eu tô lá quase que ganhando, tendo uma recompensa legal, o cara vai lá e corta a minha recompensa pela metade. Mas isso é justamente para equilibrar aquela questão da escassez, foi tudo pensado. Só que é o seguinte, se aquela mineradora tá com vários computadores ligados para fazer aquilo, ela fala assim, quer saber? Eu desisto. Isso aqui não tá mais valendo a pena para mim, eu vou desligar a tomada, minhas coisas, vou fazer outra coisa. E o movimento começa a acontecer com alguma delas, o que vai acontecer? Aqueles 3,125 bitcoins vão ser distribuídos para menos gente. Ou seja, as pessoas que ficam começam a ficar felizes, porque falam assim, opa, tá vindo mais para mim. E isso começa a circular no mercado. E aí estimula novos mineradores a entrar para a rede. Então, o que acontece de fato, né? Ele é uma onda. A mineração de Bitcoin ele acaba funcionando em formato de onda. Às vezes está em alta, às vezes está em baixa. Isso vai equilibrando o ecossistema de mineradores. Então, às vezes a gente acha que até foi sem querer essas coisas, mas eu acho que foi tudo muito bem planejado. Esse cara aí, o Satoshi Nakamoto, merece alguns prêmios aí, com certeza. É o Steve Jobs reencarnado, certeza. Com certeza. Não, ele é... E tem um ponto interessante também, que é do minerador, não sei se... Eu vejo assim, daí eu quero que você explica, porque fica bacana mesmo. Ao mesmo tempo que ele tá ali, as pessoas falam, poxa, mas daí o cara tá ganhando menos, né? A cada 4 anos o cara passa... Mas tem a questão da escassez, porque ele recebe em Bitcoin, né, Fer? Isso. Então, e o depois, né? A escassez também faz com que a reserva que ele tem o torne mais próspero, né? Eu fiz um comentário lúdico aqui, né? Do cara que não pensa a longo prazo. O cara é ansioso. O cara fala assim, deixa eu desligar aqui que não tá valendo a pena. Mas, consequentemente, a gente sabe que depois do halving, naturalmente, há uma subida do preço do Bitcoin também. Isso compensa. Se dobrar o preço do Bitcoin, ele já vai passar a ganhar a mesma coisa que ele ganhava antes, né? Então, como cortou pela metade, precisa dobrar o preço do Bitcoin para ele ganhar a mesma coisa. Então, eles têm esse prazo de desde quando aconteceu o halving até dobrar o preço, para ele se estruturando, para ele pensando ali, e se superar o 2 vezes, né? Então, ele já vai começar a ter lucro maior do que estava antes. Então, esse movimento é interessante. As pessoas estão cada vez mais atentas a isso. E eu acho que isso aí tende a crescer. E um fato curioso também é que muitas vezes acontece da China, né? É o principal país que faz isso, de banir. Eu quero banir uma mineradora. Por quê? Porque eu não concordo, lá eles conseguem, né? Eles têm uma organização tremenda para banir algumas coisas, né? E o cara não tem o que fazer. O cara tem uma mineradora grande, um galpão cheio de computador ligado ali. O que ele faz? Baniu, eu não posso, eu vou tomar multa, os caras vão apreender minha máquina aqui, não tem como. Só que a China, ela é uma grande produtora de energia suja. Muita dela, mais de 60% da energia é por carvão, queima de carvão. E o que ele está fazendo com isso, o governo chinês? Ele está... sem querer, ele está limpando a energia, porque essa mineradora acaba saindo dali, eles transportam para outro país e eles acabam utilizando a energia limpa de um outro país para fazer a mineração, porque não vai parar. E as pessoas pensam que quando você vai banir uma mineração, que agora é o fim do Bitcoin, é o fim dos ativos digitais, mas não, se tiver um computador rodando, esse computador cada bloco minerar, esse computador vai receber 3,125 bitcoins. Ele está fazendo a transação. Então precisa acabar com a internet do mundo inteiro para isso não acontecer, para realmente acabar os ativos digitais. É um cenário praticamente impossível. Fim do mundo. Fim do mundo. Então, acho que se a gente souber passar a informação correta para as pessoas, cada vez que vier uma notícia dessa que baniu, acho que elas ficam mais tranquilas de que não tem muita efeito isso aí. Eu vou lançar uma pergunta aqui no meio, sem o X da questão. Vou lançar, Cleverson. Ô, Fer, vocês estão falando aí que a pessoa vai ganhar. Eu vejo muita gente falando, é para vender? Bitcoin é para vender ou não é para vender? Quanto mais Bitcoin eu tenho, eu vendo esse Bitcoin, quando que eu vendo? Porque às vezes eu penso, assim, Bitcoin, eu vendo, compro na baixa, vendo na alta, ou não é para vender, porque é a moeda que vai ser a moeda do futuro, é a moeda do futuro. Qual que é o comportamento ideal com o Bitcoin?
Olha, eu não sou uma pessoa para recomendar o que fazer. O que eu vou falar aqui é baseado... Não, dou sua opinião, sua opinião. Não, sim, é baseado em alguns fundamentos. Uhum. O fundamento do Bitcoin nunca foi alterado, desde que foi lançado. Ninguém nunca conseguiu invadir a sua rede. Ele está se mostrando cada vez mais forte. ETF sendo criado para distribuir esse produto. A conclusão que eu chego é que ele é mais forte do que todo mundo imaginava, né? Verdade. Então, assim, e se ele é escasso e cada vez mais as pessoas vão segurando seus bitcoins porque sabem que pode subir, cada vez menos bitcoins estão circulando para serem vendidos. Então, a taxa para esse preço oscilar e subir, ele acaba sendo um espaço de tempo, pode acontecer num espaço de tempo muito curto. Então, assim, ó, eu sou da seguinte opinião. Se você acredita que o Bitcoin pode chegar a $1 milhão um dia, que muitos acreditam, tanto faz se eu vou comprar $50 mil, $70 mil, $40 mil. Para mim, se chegar a $1 milhão, né, que diferença vai fazer? Eu vou dar até risada. Nossa, eu ficava vendo qual que era a melhor oportunidade de comprar um Bitcoin. Então, assim, eu acho que eu gosto de estimular as pessoas a pensar no longo prazo, a pensar no fundamento. Claro, não ir de cabeça num ativo só, fazer a diversificação, isso é muito importante. Mas sim, pega lá uma parte que você fala assim, ó, eu acho que isso aqui eu tô tranquilo, eu vou colocar isso aqui no Bitcoin e vou deixar. Ou então, uma parcela da minha renda, todo mês eu vou comprar. Você vai estar indo pelos fundamentos e pensando no longo prazo. Essa é a minha opinião. Perfeito. Verdade. Fer, vamos falar de um mercado que você é mestre, né? Você é o PhD, além de todo o conhecimento que ele já tem aí no que ele falou para nós. Isso. Tokenização. Hoje a gente vê assim pensando no ponto de vista econômico, o que o token pode dar de aceleração ao PIB, quando a gente fala em tokenização, né, de commodities agrícolas, do recebível da commodity. Já tem um projeto que você, né, tá liderando sobre a tokenização imobiliária, enfim. É um mercado, por exemplo, a gente olha para o Brasil, é muito produtivo, ele é muito... Mas eu vejo assim, até órgãos regulamentadores não conhecem bem a tecnologia. Quem dirá, né, nós consumidores, nós que estamos aqui na ponta. Então, eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, como é o processo, como funciona uma tokenização e as soluções que ela traz. Perfeito, Cleverson. Tokenização é um termo que já não é de agora. Tá? Ele já é bem antigo. Começou muito em 2015, 2016. Falava-se muito em tokenização, tudo pode ser tokenizado e tudo mais. E as pessoas se empolgaram demais, mas tinha um pequeno problema naquele momento, né? Ela não tinha ainda uma regulamentação a favor, a instituição estava muito fraca a favor desse e a população ainda estava com um pé atrás com a tecnologia. Então, todos os projetos de tokenização daquele momento falharam, tá? Salvo algumas exceções que fizeram algo bem pequenininho, que daí deu certo, tal, mas na sua grande maioria só não saiu muito do papel, né? Por que voltou esse tema de tokenização agora muito forte? Por causa dos ETFs. Porque uma grande gestora lá, que é a BlackRock, que é a maior do mundo, resolveu fazer um pedido para a SEC e ali o mercado mais regulado, o mercado mais chato do mundo, que é o americano, começar a estudar, começar a avaliar e não declinar na hora, só de ele começar a avaliar, as pessoas já falaram, opa, caramba. Então, assim, foi uma onda muito forte. Quando aprovou no dia 10 de janeiro desse ano, nossa, aí o assunto tokenização voltou à tona, porque agora eu tenho um respaldo, agora eu tenho pessoas pensando em regulamentação e tudo mais. Então, quem agora sai na frente em tokenização pode surfar, sim, uma boa onda. E tokenização significa você transformar aquilo que é real em digital. Facilitar. Então, eu posso cortar vários intermediários e deixar mais eficiente o meu processo se eu tokenizo. Eu posso, de repente, pegar um ativo, um prédio, e dividir ele em várias partes, e cada pessoa tem 1 metro quadrado, e 1 metro quadrado é um token, e a rentabilidade daquele prédio dividido por metro quadrado é aquilo que você recebe. Então, existem diversas aplicações na tokenização. E isso é muito importante a gente entender que esse movimento ele não é só de alguns players, ele é global. Estudos do Citibank, inclusive, falaram que até 2030, $20 trilhões
serão tokenizados, né? Não só de ativos do mercado imobiliário, mas todo tipo de ativo. É muito grande isso. Então, esse movimento está acontecendo. O pessoal do Fórum Mundial de Economia, em Davos, lá foi anunciado esse termo RWA, que significa Real World Assets, que é ativos do mundo real, para justamente falar assim, nossa, eu preciso criar um setor, preciso criar uma categoria para isso. E a tokenização imobiliária também está lá nesse setor. Então foi falado muito isso nos fóruns. Vocês vão começar a ver esse termo sendo falado muito mundo afora, para justamente já categorizar, já começar a organizar, os países começarem a implementar as leis, as regras certas. Nós aqui no Brasil temos a CVM muito rápida para instituir isso. Ele é um órgão até respeitado no mundo inteiro pela velocidade. A CVM, para quem não sabe, ele tem um memorando de entendimento com a FIMA, que é da Suíça, para a parte de ativos digitais, mercado de criptomoedas. Eles têm o mesmo entendimento da FIMA. Então, tudo que eles começaram a trabalhar, a FIMA começou a trabalhar com isso lá atrás, que é a CVM da Suíça, eles espelham o de lá. Eles falam assim, olha, eles têm uma expertise maior, mas eu vou seguir o conselho deles. Então, eles já se anteciparam. E isso faz com que a gente comece a ganhar espaço, comece a ganhar regras claras. Você citou o agronegócio. O agronegócio, tem muito espaço para fazer tokenização. Às vezes até na distribuição do boi, desde a produção, para onde que ele vai circular, ele tem a rastreabilidade através da blockchain, eu consigo saber em cada ponto que está o gado, e eu consigo fazer toda essa avaliação. Eu posso passar de um para o outro sem intermediário, só mandando a hash pro comprador, e isso, pelo próprio registro da blockchain, eu não preciso ter um cartório, por exemplo, para validar aquilo. Então, as aplicações começam a crescer de um formato exponencial. É só estudar certinho, ver qual que é o ativo que você pensa em tokenizar, que dá para estruturar, dá para fazer e dá para ser mais eficiente. E com mais eficiência, você gera mais lucro para o seu negócio. Gerando mais lucro, você investe mais. Então, há uma grande expectativa de crescimento econômico por causa da tokenização também ao redor do mundo. Fer, falando de comportamento agora, eu vejo que ainda tem muita resistência das pessoas quando o assunto é ativos digitais. Por N motivos, seja por insegurança ou até falta de conhecimento, porque também não é um assunto tão fácil Por mais que a gente tenha qualquer informação fácil assim na palma da mão, a gente não sabe se aquela informação, se aquela fonte é a correta que a gente está buscando. Uhum. Como explicar para uma pessoa que tem um perfil conservador, aquela pessoa que ainda precisa ver na mão, né, a parte física, ainda não está acostumado nem com o Pix, por exemplo. Eu sei que tem muitas pessoas que nem o Pix utilizam, né? Eu falo assim, não vou fazer, vai que eu digito o número errado e vai e perco dinheiro, não confio nisso daí. Como explicar ou como tratar, assim, de uma forma mais simples, preparar, talvez, seria essa palavra, esse tipo das pessoas que ainda têm essa dificuldade de aceitação para o que o futuro está caminhando, né? Na verdade, não é o futuro, é o presente, mas que daqui a pouco não vai ter nem para onde correr. Vai ser assim, ativo digital, Bitcoin, criptomoedas, enfim. Como que você vê isso? Então, Liana, ótima pergunta. Eu gosto de tratar isso porque a gente teve há pouco tempo atrás a evolução da internet. Então a gente não precisa se preocupar muito com a velocidade. Eu quero que seja mais rápido porque eu quero que a pessoa entenda. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, o seu reloginho, né? Para entender alguma coisa ou para realmente falar assim, agora eu aceito. Então, assim, o mais importante é a pessoa que quer, vamos imaginar aquela pessoa que quer aprender, quer ela procurar fontes seguras, fontes confiáveis, ela fazer pesquisas confiáveis, de repente pegar alguma pessoa que estudou bastante para isso, para explicar para ela o que está acontecendo. Porque na internet, o que está acontecendo aqui nos ativos digitais não muda muita coisa. É uma nova tecnologia que está sendo implementada, que não tem como voltar atrás, né? Não é uma coisa assim, tem uns caras aí que estão querendo, mas não sei se isso é... Não, é um movimento que vai acontecendo. Não sou nem eu que estou falando, né? Eu acredito muito, já acreditei há um tempo atrás, mas cada pessoa vai ter o seu timing
para fazer a adoção desse ativo. Mas o mais importante é você perceber que mais na questão das propriedades do dinheiro, né? Então, se você vai por essa evolução do dinheiro e vê que a sociedade está mais globalizada, a sociedade está precisando transacionar mais globalmente, ela precisa de sistemas mais enxutos, mais rápidos, mais fáceis de mexer, porque hoje parece difícil, mas daqui a pouco vai ser que nem mandar um WhatsApp para alguém, ou que nem mandar um e-mail, que é muito fácil. Então, claro, vários players, que são as empresas, o institucional, vai precisar atuar forte para deixar isso mais fácil, para ser uma coisa de rotina. Então, assim, se você não quiser adotar agora, não tem problema nenhum, né? Isso. Mas a hora que tiver, de repente, o seu próprio banco, eles vão começar a adotar isso, porque o cliente vai bater na porta. Vai falar, olha, eu tô ouvindo muito esse negócio, eu quero. O cara vai falar não. Ele pode falar não pro primeiro que bateu na porta. Agora ele começar a vir 50% dos clientes dele pedindo, se ele não mudar, ele tá fora. O outro do lado faz. Então, é um movimento que a população tá pedindo e tá gostando e quer. Então, quando vem dessa forma, é inevitável. Então, eu não acredito que isso aqui vai voltar, assim como eu não acredito que a internet vai um dia parar de existir. Eu vou por esse mesmo caminho. E cada um tem o seu tempo aí para fazer, para adoção mesmo, para acreditar nessa tecnologia. Considerando a pergunta da Liana Kiefer, eu quero fazer uma observação para você poder explicar também, que você vai ser bem didático para falar isso. Tem um amigo meu que ele associa muito a questão de descentralizar, né? Tem o termo que a maioria dos palestrantes aí usam quando fala de ativo digital, que é disruptível, né? Uhum. Mas o descentralizar, ele associa isso a algo irregular, a algo que é ilícito, né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, eu queria que você falasse um pouco porque esse mercado é descentralizado. Por que eles utilizam essa terminologia da descentralização do mercado? Tá, legal. Bem comentado. É um termo que eles usam, sim. Hoje isso é uma opinião que eu tenho. Hoje a gente está acostumado com os modus operandi do modelo atual, que é o governo tomar conta da emissão da moeda, tomar conta das políticas monetárias, tomar conta da distribuição e beleza isso acontecer, tá? Porque isso foi acordado lá atrás, isso é muito histórico, é séculos atrás isso foi constituído. Agora, tem muitas pessoas que esse movimento aconteceu porque as pessoas não achavam justo isso acontecer. A gente se acostumou com as coisas do mercado ficando cada vez mais caras. A gente acostumou o aluguel do carro ficar mais caro, o aluguel da casa ficar mais caro. A gente já sabe, a gente já faz até o cálculo, fala assim, ano que vem já vou ter um reajuste aqui. Mas isso, ninguém para pensar, isso é normal? Né? Então a gente se acostumou tanto com isso que a gente acha que o governo é o certo, né? É o que está fazendo correto. Por mais que isso aconteça, beleza, eles sabem o que estão fazendo. Mas será que eles sabem o que eles estão fazendo mesmo? Será que essa política não poderia ter uma alternativa? Então eu vou muito por esse lado, Cleverson. Eu acho que a gente tem uma alternativa agora. Eu acredito muito nessa alternativa. Eu acho que a descentralização tira um pouco o poder desse governo. Claro que eles vão querer adquirir também bitcoins para poder né, fazer parte disso, porque eles estão vendo o movimento acontecer. Mas só de eu saber que é um algoritmo que está comandando a emissão do Bitcoin, eu confio mais no algoritmo do que no governo. Visto as inflações, a alta taxa de juros nos países, a pobreza que acontece em países que não têm uma política monetária tão boa, um banco central tão respeitoso. Você vê o caso da Venezuela, o caso da Argentina que aconteceu, países da África. Isso aí é uma coisa, assim, desumana, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido. Eu acredito muito nessa tecnologia e eu acredito que isso pode salvar até mesmo as pessoas da miséria. Porque pensa o seguinte,
A pessoa hoje, ela recebe um salário, no caso da Venezuela, que está mais próximo da gente aqui. Ela recebe um salário em bolívares venezuelanos, só que aquela moeda não vale nada. Ele recebeu aquele momento, beleza, aquilo ali tá valendo as coisas que ele vai comprar no mercado. Só que no mês seguinte, ele já, próximo de chegar no mês seguinte, aquilo ali já não vale mais. Agora, se eu tenho um ativo digital onde eu pego aquele capital que eu ganho e transformo logo num ativo digital, eu começo a dar a possibilidade de ele fazer uma reserva de valor decente. Né? Então ele começa a tirar. Isso vem muito com as stablecoins, que é o caso do USDT, o USDC. As stablecoins, apesar de não ser o modelo do Bitcoin de escassez e tudo mais, porque ele segue a paridade com o dólar, por exemplo, mas pelo menos ele é muito melhor eu ter $1 do que ter um bolívar venezuelano. Né? Então, é um começo, é um movimento. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o futuro, para melhorar a vida das pessoas, principalmente as mais vulneráveis, começa por aí. Ô Fer, e por exemplo, assim, agora vamos falar para o pessoal que quer iniciar né? Então, nós temos aqui o público que está assistindo a gente, então a gente tem, como você falou, né? Eu achei legal quando você fala da diversificação. Mas nós temos todo tipo de público que assiste o podcast e no Brasil nós temos aquele que tem um volume maior de dinheiro e tem aquele que tem um pouco de dinheiro. Mas quando ele assiste um podcast e tem essas informações interessantes, ele quer a experiência e tal. E a gente vê hoje o Bitcoin num preço que não é para todos. Então, assim, vamos pegar o seguinte, que tem aqui alguém assistindo nós agora e ele quer entrar nesse mercado, ele quer conhecer, ele escutou as suas dicas, né, as suas explicações e se interessou. Que caminho que ele segue para fazer a aplicação? Então, qual é o caminho, onde ele vai? E outro ponto importante, quanto ele precisa inicialmente para poder ingressar, para investir num ativo digital, por exemplo? Legal, Cleverson. Eu acho que de nada adianta a gente falar tudo isso se a gente não direcionar, né, a pessoa para de repente adquirir e começar né, nesse mercado. Então, assim, hoje no Brasil a gente já tem uma regulação própria para isso, para as exchanges. Perfeito. É o caminho mais curto para você adquirir um criptoativo, um ativo digital. A diferença é que, assim, eu vou precisar... Toda a exchange, ela vai precisar de uma identificação. Então, você vai fazer um cadastro, você vai fazer o que eles chamam de KYC, que é Know Your Customer, que é conhecendo o seu cliente. Que é basicamente uma verificação de documentos para saber se você é você mesmo. Beleza. O próximo passo, se você fizer, tem plataformas que a partir de R$20 você já consegue comprar. E é super intuitivo. E todas as grandes exchanges que estão aqui no Brasil, você pode colocar lá no Google exchanges que estão atuando no Brasil, pega lá as primeiras, com certeza são as que são as mais seguras, né? Elas têm os tutoriais delas. Então, às vezes fala assim, poxa, mas eu nunca mexi numa plataforma, né? Eu não sei como é que é. Claro que tem vários vídeos no YouTube ensinando, mas todas essas grandes plataformas, você pode clicar no tutorial e você vai ver aulas de como negociar, como pegar seu ativo, R$20, R$50, R$100, você já começa a brincar só para testar. Deixa eu ver como é que é, deixa eu comprar um pouquinho, guardar. Então, é num preço bem acessível e bem legal para você se acostumando, se ambientalizando com esse ativo. Ô Fer, é o seguinte, o nosso podcast tem o X da questão, né? Então, assim, ó, hoje... A pergunta valendo um Bitcoin. Nossa, essa é boa. Essa é boa. Quero tentar responder também, Mas assim, ó, o que você acredita hoje que dentro desse mercado, eu vou falar agora de um tema que eu vejo que é muito constante dentro do nosso mercado, que é um tema delicado, né? Todas as pessoas, quando falam, né, de ativo digital, na minha concepção, Cleverson, eu achei que o nome ativo digital fica mais bonito, mais agradável. Mas, por exemplo, eu vou falar para a minha experiência. A primeira pessoa que falou para mim falou de criptomoedas. Então, eu quando ouvi, praticamente, assim, sabe, eu estava tomando café e a pessoa falou, e juro, eu não lembro detalhe da conversa dela. Por que não me agradou? Porque eu fazia analogia, como muitas pessoas fazem, criptomoedas. E eu trabalhei no banco, eu lembro que quando vem a maquininha de cartão, as pessoas dizem a mesma coisa. Isso é só para dar golpe. Hoje a maquininha de cartão, você não usa nem meu cartão, né? Você só aproxima. Só aproxima o celular. Então, assim, eu vejo assim que ainda as pessoas, elas criam essa, digamos, parametrização mental de achar que eu não vou nem ouvir, eu não vou nem pensar. Na tua opinião, qual é o X, assim, a explicação X? O X da questão para explicar o seguinte,
para a pessoa, para quebrar essa barreira? Você acredita o quê? É estudo? Primeiro eu vou estudar, depois escuto alguém, vou escutar alguém perito, especializado. Qual que você acha que é o X da questão para a gente quebrar esse preconceito, né? E mais pessoas ter acesso a essa informação. Porque, por exemplo, eu quero só ilustrar o que você falou quando eu né, pequenininho em Barbacena, né? Tô brincando. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor que ele dava aula de economia e ele odiava a inflação, né? Só que eu fiz né, já vai falar minha idade também, né? Mas eu terminei minha faculdade em 2002, então não tinha ainda, né? O Bitcoin naquela época lá, tá? Não tinha. E aí ele falava assim, ainda vai nascer uma pessoa que vai combater esta maldita inflação, que ele falava, né? Ficou marcado aquilo. E ele deu um exemplo uma época lá, porque o pessoal ficava... Eu nunca esqueço, né? Ele pegou um papel assim, e colocou a demanda, né? Falou, aqui está a demanda, aqui está a oferta. Aí ele mostrava lá o que acontecia, que quando abaixava a oferta, tinha que produzir mais, gerar, para voltar até a oferta e equilibrar. Mas que os governos não faziam isso, porque eles preferiam o que você disse, imprimir dinheiro. E o imprimir dinheiro, para o pessoal entender... É claro, né? O cara foi lá, imprimiu lá, está circulando hoje 100 milhões no Brasil, né? E você tem 1 milhão. Se o governo imprimir mais 100, você tem o quê? O teu poder é 0,5%, né? De 1% você fica com 0,5%. Então fica nítido da pessoa entender. O que eu digo assim? Eu acho que as pessoas elas precisam realmente quebrar esse paradigma, porque a solução é tão incrível economicamente falando, fora a segurança que você disse, tecnológica. Mas assim, ó, a solução que ele trouxe de reserva de valor, dessa questão da escassez, né, que combate, né, ajuda a gente não sofrer com nossos ativos em perder o poder de compra. Então eu vejo assim, ó, existe, você é um especialista no mercado, existe alguma coisa, um X assim que a gente possa falar assim, Cleverson, a gente tem que investir mais nisso aqui, para as pessoas quebrar esse paradigma. Lógico que eu acredito muito no que você falou, o natural vai acontecer com o passar do tempo. Claro. Mas de que maneira? Qual é o X para a gente poder acelerar esse processo, Fer? Cleverson, perfeita pergunta. E o natural ele vai acontecer, mas ele acontece porque a gente toma as ações. Uhum. Não é porque o natural, não é porque eu parei, tirei o pé, deixa acontecer, não. Existem pessoas trabalhando para fazer isso acontecer, que naturalmente sempre acontece as pessoas que se preocupam com isso e faz o negócio ganhar uma grande proporção. Aonde que eu vejo que é o X da questão para conseguir, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas percam um pouco esse medo, essa distância, encurta um pouco essa distância? É educacional. Uhum. É educação, conscientização. É explicar. Não tem problema se for repetitivo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu tô com alguns amigos e tal, eu já expliquei às vezes, e o cara vem e pergunta de novo, é explicar de novo, é falar, é fazer analogia, é trazer pro tradicional, fazer comparações. Então, eu acredito muito, Cleverson, da gente criar blocos educacionais sobre esse assunto. Eu vejo um movimento legal que a GV está fazendo, eu vejo o INSPER fazendo isso também, eu vejo algumas grandes instituições trabalhando essa questão de conscientização educacional, porque tudo isso que eu falei aqui, ele tá um conhecimento que eu fui atrás, né, para entender, eu precisei ir atrás às vezes para mexer alguns negócios meus, mas as pessoas não teve essa vivência, ela não precisou fazer isso, né? Então por que vai ficar comigo isso? Então eu sou um cara que eu sou muito a favor do estudo, eu sou muito a favor de novos professores falando sobre isso e disseminando. Eu estou fazendo um curso no Instituto Mises de MBA, em Economia Austríaca, que eu levantei esse ponto com o reitor desse curso, né? E ele falou assim, olha, eu vejo muito, porque é uma escola mais voltada para o libertarianismo, né? E eu falei para ele, falei assim, olha, eu estou vendo muita semelhança do que vocês estão falando aqui com os ativos digitais, com a criptomoeda. É a mesma conversa. É a gente dar mais liberdade para as pessoas, é tirar menos Estado, né? Uhum. Mais liberdade para as pessoas, para elas conseguirem ter mais sobra no seu dia a dia, para poder fazer o que elas acham que é mais importante para elas, do que ficar bancando, vamos dizer assim, as coisas do governo. Então,
é um movimento que eles gostaram disso. Falaram assim, olha, Fernando, vamos conversando aqui e tal. De repente, a gente cria um curso lá na sequência de fazer isso. Então, eu acho que assim, Cleverson, eu acho que a gente tem que pegar pessoas aí que já estudaram, que já estão inseridas no mercado, que tem exemplos práticos para trazer, e começar a formar turmas, começar a formar cursos online também serve, vídeos em YouTube bem institucionalizado. Eu acho que esse é o caminho, Cleverson, não tem outro caminho. É explicar, é ensinar para as pessoas ficarem a par. Porque a tecnologia está aí, dá certo, funciona, já foi testada por diversas pessoas por diversos anos, já tentaram invadir diversas vezes. A carteira do Satoshi Nakamoto tem $1 bilhão $1 milhão de bitcoins lá dentro. Caramba. É pública, todo mundo sabe onde é que está a carteira dele, mas é uma ótima recompensa, né? Se você conseguir invadir, e ninguém conseguiu invadir até hoje. Então isso prova como é forte essa tecnologia nessa questão também. Então eu acho que é o educacional, eu focaria nisso, Cleverson. E deixa eu só complementar ali uma coisa aqui, aproveitando que você falou isso, educacional, concordo com você em 100%, eu quero te pedir aqui, fazer um pedido, você indicou um livro para mim, que eu acho que é importante deixar Legal. a indicação que ele vai falar muito do que você falou aqui, e eu achei fantástico lá para entendimento, até para um leigo mesmo, o entendimento. Sim, o livro é o Padrão Bitcoin, né, do Saifedean Ammons, é um entusiasta também dos ativos digitais, da cripto, e é muito bom esse livro, porque ele não vai no Bitcoin. O último capítulo lá, ele fala de Bitcoin. Fala. Os primeiros, ele vai falar da história. Vai ele desenhando, vem contando, legal. ele vem falando da economia, ele vem falando do padrão ouro, ele fala das moedas. Então, é um livro que eu recomendo, Padrão Bitcoin, e com certeza vai dar uma explodida na cabeça aí da turma. Depois a edição coloca para nós aqui, Nelly. A fotinha. A fotinha Sim, do nosso livro. director. Muito bom o livro mesmo. Recomendo. Eu recomendo, como eu diria. Assim, Eu recomendo fortemente. É muito bom. E as pessoas têm que estar abertas também, né? Com boa vontade de aprender, né? Também, assim, igual eu também, que sou uma leiga nesse assunto, a gente tem que ter boa vontade de estar por dentro do que está acontecendo. Se interessar, né? É Já leu o livro? lógico, é o mínimo. Já leu o livro? Óbvio que não, eu só leio em inglês, então. então eu vou estar Tem a versão tem em versão inglês, é a que mais tem. É a que versão mais tem. inglesa, tem a versão em inglês. Vou te dar uma de versão inglesa agora. Isso, por favor. Bom, Cleverson Pereira, você não tem mais nenhuma questão X da questão? Nenhuma? Ponderação mais a fazer. Bom, eu tenho certeza que a galera da tecnologia, a galera nerd, explodiu a cabeça. A minha explodiu, com certeza, como vocês puderam perceber. Graças a Deus, tem o meu amigo Cleverson Pereira aqui do meu lado para ajudar a conduzir esse bate-papo, que foi uma delícia com você, Fer. Te agradeço muito por ter aqui compartilhado com a gente todo o seu conhecimento, essa paciência que você tem para explicar de uma forma tão simples, né, para quem não conhece. Então, se fez sentido para você esse conteúdo, gente, a gente sempre bate nessa mesma tecla. Compartilha esse episódio, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que vai ajudar aí a galera neste caminho educacional que a gente precisa para absorver todo o conhecimento dos ativos digitais. Não é mesmo, Cleverson? Exatamente, é isso aí, pessoal. Compartilhe. Esse conteúdo de hoje, então, tem muita informação rica, né? Então, compartilhe de verdade mesmo. E, Fer, muito obrigado. Deus te abençoe por você ter sentado aqui com a gente, deixado um pouquinho do seu tempo aqui, investindo um pouquinho do seu tempo para explicar para o pessoal. E quem quiser achar o Fernando Carvalho nas redes sociais, olhando para aquela câmera ali, por favor. Quem quiser perguntar pro Fernando, me ajuda que eu quero entender de Bitcoin. No LinkedIn, Fernando Carvalho, no Instagram, Ferdi Carvalho, com I, Ferdi Carvalho. E queria agradecer a oportunidade aqui de esclarecer alguns pontos, falar um pouquinho mais desse mundo que parece meio místico, né? Uhum. Mas a gente tem que falar. Parabéns para vocês pelo programa, dessa iniciativa, para educar as pessoas. Eu acho que é um movimento que é assim mesmo. A gente vai começa aos poucos e quando você vê, as pessoas estão falando, estão gostando e estão aprendendo mais. Parabéns. Isso, Fer, a gente que agradece e a gente espera você no nosso próximo episódio do X da Questão. Até lá.